Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Secretários, o Orçamento e o PIDAR para 2018 serão a base da estratégia política do Governo Regional e do PSD para a segunda metade da legislatura. É um orçamento que é discutido num clima de verdadeira confiança económica, onde o crescimento económico é uma realidade há 52 meses, onde os madeirenses sentem que quem os governa tem por objetivo devolver a esperança e a qualidade de vida que os madeirenses ambicionam e merecem. Mas não podemos ignorar o nosso ponto de partida, onde, após anos de contenção, de restrição orçamental, dominados por um programa de ajustamento duro, que exigiu muito dos madeirenses, muitas vezes de forma injusta e desigual, fomos capazes de recuperar a economia, aliviar a carga fiscal, reduzir o desemprego, promover a coesão social e recuperar a nossa autonomia financeira, económica e política. É perante este cenário regional que, não sendo perfeito, é sem dúvida melhor que o orçamento para 2018 reforça a reposição de rendimentos às famílias, a redução da carga fiscal, assim como recupera o investimento público e reforça as políticas sociais. O Orçamento Regional para 2018, a par 16 e 17, reforça o alívio fiscal, através da redução do IRS em 14,4% do primeiro escalão, em comparação com o escalão de IRS nacional, possibilitando que os madeirenses, com este Governo, já tenham poupado cerca de 25 milhões de euros, e eu repito, 25 milhões de euros, desde 2016, foi possível recuperar em matéria de IRS por parte dos madeirenses por opção política deste Governo. Este Governo cumpre assim com a população e reforça a sua determinação de anualmente reduzir a carga fiscal, recuperando gradualmente o nosso diferencial fiscal, de acordo com as contas públicas regionais. As nossas metas de redução da carga fiscal não são aligeradas, nem serão levianas, como infelizmente alguns partidos propõem, pois não podemos, nem devemos, exigir reduções sem apresentar a correspondente redução da despesa. Estas exigências da oposição não são, infelizmente, sérias ou estudadas. São meros exercícios de demagogia. Senhor Presidente, este orçamento, a par da devolução às famílias, valoriza também o esforço e a resiliência das empresas, através da redução da carga fiscal do IRC para as pequenas e médias empresas, com uma redução de 1 ponto, de 17% para 16%, uma redução de 2 milhões de euros na receita, um sinal positivo, e eu repito, um sinal positivo e uma inversão da tendência fiscal, onde felizmente a região continua a ser pioneira, pois já em matéria de IRC, fomos os primeiros no país a reduzir a carga fiscal após a intervenção da Troika. Porque foi a Madeira a primeira região, e mesmo antes do Estado português, a fazer a sua redução da carga fiscal após a Troika neste país. Há quem não queira recordar, mas o primeiro exemplo foi dado por este Governo Regional. Assim, temos um orçamento que assegura a competitividade das empresas, porque queremos mais e melhores empresas, queremos atrair essas mesmas empresas de investimento, que consolide a nossa recuperação económica e que ofereça aos madeirenses mais e melhores oportunidades de emprego. Nós acreditamos que a Madeira tem futuro e tem potencial e não aceitamos e nem resignamos com os nossos constrangimentos estruturais ou conjunturais. Por isso, gostaria de destacar, ao contrário do que foi dito aqui hoje, que na economia existem 38 milhões de euros de apoios, com destaque para o sistema de incentivos ao sector empresarial, o turismo, que para além dos prémios e do reconhecimento internacional, tem vindo a reforçar a sua importância económica e a sua capacidade de empregabilidade, onde o bom relacionamento entre as entidades privadas e públicas são uma referência para os restantes sectores económicos. Mas falar de economia sem falar de emprego não faz sentido, pois a aposta do Governo Regional na economia tem por objetivo principal a geração de mais emprego.
onde o desemprego, desde 2015, já recuou de 14,7% para 9,7%. Uma redução de mais de 30%, apenas possível face ao clima de confiança restaurado pelo Governo Regional, que gerou condições para que o setor privado absorvesse mais trabalhadores. Ou seja, temos hoje condições de emprego porque o Governo tem conseguido passar essa mesma confiança ao mercado. E por isso também importa destacar que neste orçamento, ao contrário do que foi dito aqui hoje, existe um reforço na área do emprego com 21 milhões de euros para políticas ativas de emprego, ou seja, mais 13% que 2017. Este regenerar da confiança também é desejável estender ao setor público, onde a administração pública, que nos últimos anos tem reduzido a sua dimensão, precisa agora de recrutar novos trabalhadores, combatendo carências e valorizando competências, com destaque para o setor da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes, mas também noutros sectores, de forma a assegurar uma administração pública moderna e eficaz. Este orçamento valoriza a administração pública, através de várias medidas concretas, como são a manutenção do subsídio de insularidade aos funcionários públicos na Madeira e no Porto Santo, a reposição salarial que teve início em 2017, o processo gradual de descongelamento de carreiras e o combate à precariedade. Todas estas medidas totalizam mais de 15 milhões de euros, que serão exclusivamente pagas, eu repito, exclusivamente pagas pelo Orçamento Regional e que decorrem da vontade política deste Governo em valorizar a administração pública e os seus trabalhadores. Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados, o Orçamento para 2018, para além da recuperação económica, reforça também a coesão social, com 835 milhões de euros nas áreas sociais, com destaque para a educação, com 355 milhões, que apesar da redução de alunos, o investimento permanece e que merece também destacar 16,2 milhões no parque escolar, ou seja, a escola da Ribeira Brava e do Porto Santo. A saúde, com 317 milhões, mais 30 milhões que em 2017, ou seja, em 2018, o funcionamento do Serviço Regional de Saúde será reforçado. Logo, haverá mais verbas, conta que por vezes é difícil para alguns. Eu volto a repetir. Se haverá mais 30 milhões, haverá mais verbas e não menos verbas, como já tivemos a oportunidade de ouvir nesta Assembleia. De forma a comatar as falhas que subsistem de origem financeira, na esperança e na certeza que estas falhas e estas verbas sejam capazes de superar outras falhas que possam querer subsistir. Ou seja, a saúde só pode ser de excelência para servir o utente. Não pode ser uma feira de vaidades e muito menos uma fonte de notícias. Por isso, este orçamento reforça como nenhum outro sector a saúde, onde, para além da excelência do Serviço Regional de Saúde, precisamos de arrancar com uma nova unidade hospitalar na Madeira, pois já chega de avanços e recuos por parte da República, e volto a recordar aquilo que foi transmitido aqui pelo Governo Regional, que em 2018 a Madeira estará em condições de avançar com o novo hospital e esperamos que o Governo da República nos acompanhe e tenha a coragem política de assumir as suas promessas e as suas obrigações. Não é possível falar de social sem abordar também a habitação. Em 2018 teremos 15,2 milhões de euros como resposta concreta e eficaz às vítimas dos incêndios de agosto de 2016 e à recuperação de bairros sociais, através da construção e a manutenção do parque habitacional. Importa recordar que o Instituto de Habitação tem responsabilidade em mais de 4 mil fogos, o que revela a dimensão da sua intervenção social, que, infelizmente, tem sofrido com abandonos por parte de algumas autarquias que muito falam, mas pouco fazem em matéria de habitação. O Orçamento Regional para 2018
tem permitido, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, tem permitido que a nossa oposição promova iniciativas recheadas de propostas alternativas. Ainda hoje ouvimos aqui vários partidos a anunciar propostas de alteração, carregadas, todas elas cheinhas, pesadinhas, todas elas pesadinhas e carregadinhas de despesa. E menos receita, ou seja, um mix explosivo que apenas poderá ser entendido como um exercício de voluntarismo eleitoral interno ou de surrealismo pelo exercício das funções de poder. Estas contradições são ainda mais graves, tendo origem em quem tem poder absoluto na República, exerce poder direto ou indireto nas autarquias, mas que recusa qualquer responsabilidade nesse mesmo exercício de poder. No Parlamento Regional e no Orçamento Regional, a receita, essa receita, tem que ser reduzida drasticamente. Sem contas, não vale a pena fazer contas. Para a oposição, a receita tem que ser reduzida. Mas na República, não. E nas autarquias, muito menos, e nem pensar. E de preferência, até criar mais taxas ou taxinhas. Baixar o IRS no Orçamento Regional é uma prioridade. Baixar o IRS no Orçamento Regional é uma prioridade. Mas baixar o IRS da competência das autarquias, não. Isso, jamais. 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 Por isso, porquê? E eu pergunto porquê. Porque para as autarquias é preciso dinheiro. Respondem os autarcas. E é preciso dinheiro para quê? Para as obras. Obras de betão nas autarquias. Ou seja, até pasme-se que recentemente um Presidente de Câmara anunciou que o seu orçamento era todo social. Fantástico. Todo social. Pois as obras no seu concelho são sociais. Ou seja, então, como é que ficamos? As obras do Governo são de betão e para as empresas. Mas as obras das câmaras, que também são de betão e são para as mesmas empresas, já são sociais. Isto é fantástico. Como é que temos uma oposição que tem uma determinada atitude e um discurso completamente contrário a essa mesma atitude. Este orçamento, Sr. Presidente, assume o investimento público não apenas como uma prioridade, mas sim como uma oportunidade de rentabilizar os recursos financeiros disponíveis para a área do investimento. E apenas para o investimento e não para o funcionamento. Importa esclarecer que as verbas, o dinheiro para investir, e eu gostaria de falar para quem nos ouve e quem nos vê, importa esclarecer que as verbas, o dinheiro para investir, não pode ser utilizado para o funcionamento na saúde ou na educação. É ilegal. É ilegal desviar dinheiro do investimento para o funcionamento. E o que sugere a oposição é desviar dinheiro do investimento para o funcionamento de forma ilegal. Inclusive, já ouvimos aqui nesta casa, nesta discussão, que o Fundo de Coesão deveria ser utilizado para reduzir impostos. Já ouvi de um presidente do partido que o Fundo de Coesão deveria ser utilizado para reduzir impostos menos 2% de IRC. Uma mentira. Uma grande mentira, o que revela uma preocupante ignorância ou então uma tentativa barata de populismo. Falar em investimento público é recordar aos madeirenses que esse investimento público na área da saúde, passo a citar, são obras no Hospital de Nélia Mendonça, são obras no Hospital dos Marmoleiros, são obras no Centro de Saúde do Arte da Calheta, são obras no Centro de Saúde da Calheta, são obras no Centro de Saúde da Camacha, são obras no Centro de Saúde do Colo das Freiras, são obras no Centro de Saúde do Porto Santo, são obras no Centro de Saúde do Bom Jesus e são obras no Centro de Saúde da Nazaré. Estas são obras que estão no investimento público da região. Mas falar em investimento público na área da educação são obras
como a construção da Escola da Ribeira Brava, a Escola do Porto Santo, a reabilitação da Escola do Canhal, da Escola do Porta Cruz, do Polo do Mar, do Estreito de Camarlobos e da Escola da Levada no Funchal. Estes são exemplos de investimento público da qual a oposição não concorda e ataca. Aproveito para esclarecer, para que não haja dúvidas, para alguém pode estar mal esclarecido por parte da oposição, e é bom que fiquemos todos bem esclarecidos nesta matéria, que estas obras serão investimento público com betão, madeira, ferro, luzes, material didático, material clínico, ou seja, estamos perante obras iguais às demais e, por isso, estranhamente, para algumas servem muito, para outras são perigosas. E permitam-me que destaque o documento do último Orçamento de Estado, tive a oportunidade de o ler. Segundo o último Orçamento de Estado, investimento público é renovação do parque escolar. Bem, estamos de acordo. Reabilitação de unidades de cuidados de saúde primários e de unidades hospitalares e a construção de novos hospitais. Também estamos de acordo. Melhoria dos acessos rodoviários, ou seja, estradas, permitida a redução do tempo de ligação às vias principais rodoviárias. Ou seja, eu vou repetir, estas são as prioridades do Orçamento de Estado em matéria de investimento público. Mas vamos lá ver. Estas propostas foram aprovadas pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Então, afinal, estas opções fundamentais, estruturais, importantes para o país, não são para a Madeira? Querem que eu repita? É que está cá as mesmas opções. É que para o país é certo, para a Madeira não serve, segundo aqueles que votam. É por esta e por outras incoerências, é por estas e por outras inconsistências que temos o discurso da nossa oposição, ou seja, uma mão cheia de pura demagogia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente, passados mais de 40 anos de autonomia, a nossa autonomia financeira ainda não está consagrada, o que nos obriga a ter constrangimentos orçamentais por conta do Orçamento de Estado, graças aos complexos de Lisboa e à falta de coragem e determinação de alguns eleitos pela Madeira. Apenas vou destacar algumas matérias do Orçamento de Estado que, caso, e eu repito, que caso estivessem resolvidas, o Orçamento da região para 2018 seria ainda melhor. Em 2018, a região não terá mais 16 milhões de euros na saúde, ou seja, no hospital e nos centros de saúde, porque a geringonça não quis e não quer pagar a dívida dos subsistemas nacionais de saúde. Em 2018, a região terá que pagar mais 12 milhões de euros em juros ao Estado português, os tais agiotas do PCP, que agora já não são agiotas, certamente, porque a geringonça não aprovou a redução que o Estado cobra e lucra com a região. Em 2018, a região, através do Instituto de Habitação, ou do Investimentos Habitacionais da Madeira, terá que pagar mais IVA que o IRU, a nível nacional, o Instituto Nacional na área da habitação e da reabilitação urbana. Ou seja, pagaremos 22% de IVA, enquanto o IRU paga 5% do IVA. Isto porque a geringonça não aceitou a proposta de alteração e, desta forma, faltará verbas para apoiar os bairros sociais. Em 2018, a região não terá direito a 70 milhões de euros porque o Estado confiscou a sobretaxa de IRS e agora a geringonça, que antes dizia que sim, não quer devolver esse IRS à região. Em 2018, a região perderá receita fiscal das empresas nacionais que operam na região, ficando esses milhões de euros de receita nos cofres do Estado, porque a geringonça chumbou a obrigação do preenchimento do anexo C do modelo 22 dessas mesmas empresas. Em 2018, a região continuará a receber menos 67 milhões que os Açores no orçamento da Segurança Social, porque a geringonça continua a favorecer os Açores.
Senhoras e Sr. Presidente, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores deputados, falar do Estado não é fugir às nossas responsabilidades, mas sim enquadrar o nosso contexto político e financeiro, onde alguém persiste em penalizar e discriminar utilizando os dinheiros públicos para uma agenda partidária, no mínimo nebulosa. No mínimo nebulosa. Por isso, assim percebemos a contínua penalização da não revisão do subsídio social de mobilidade, a novela do novo hospital e a indisponibilidade de assumir os custos da continuidade territorial. Gostaria, desta forma, de terminar a minha intervenção reafirmando o nosso apoio ao Orçamento e ao PIDAR para 2018, pois estamos perante um Orçamento e um PIDAR que materializa os compromissos do PSD e do seu Governo com a população, contribuindo positivamente para um verdadeiro clima de confiança económica e de coesão social, onde os madeirenses são a nossa verdadeira prioridade, através de um Governo social-democrata solidário e justo com todos os madeirenses e portugueses. Muito obrigado.